lá. Ainda sobre a Coab, acho que é importante falar, né? Então, na nossa trajetória aqui de morador, de filho de trabalhador e de trabalhador também, né, na Coab 2 de Itaquera, então, como eu falei no começo, né, eles inauguraram as habitações, nós não havia asfalto ainda, ficou para depois, não haviam escolas, não haviam creches, por exemplo, não havia centros comerciais que foram feitos depois também pela própria Coab, enfim. E aí você tem uma associação, né, que é a Associação de Moradores, né, e Mutuários da Coab, né, do Conjunto Habitacional, a ASMUCO, que é importante falar, ela teve um papel fundamental, a ASMUCO aqui no território, inicialmente para ajudar na organização dos moradores que vieram de vários lugares diferentes. Nós viemos de Santo André, mas pessoas que vieram de vários outros lugares, que não tinham relação. Pense que entre aspas, jogar as pessoas num prédio de 60 moradias, 60 unidades habitacionais, que elas não se conheciam. Então as pessoas começaram, obviamente, a construir laços, a começar a organizar as primeiras assembleias que tinham que organizar, né? Então as pessoas não tiveram preparo para isso. Simplesmente venham morar, né? Saiu lá a moradia, vão morar lá na Coab 2, né? Então a associação, inicialmente, ela teve esse papel muito importante. Até hoje ela tem, né? Historicamente, a Associação de Moradores aqui do bairro, né? Dos mutuários da Coab, José Bonifácio. Então teve uma atuação muito importante, inclusive nessa luta para angariar, né, esses espaços, né, que a gente tem hoje também, né, os equipamentos comerciais, linhas de ônibus, quer dizer, então não havia linhas de ônibus, as pessoas tinham que andar muito para sair, para pegar um ônibus fora daqui, até que chega as primeiras linhas de ônibus aqui na Coab, enfim. Então ônibus de empresas privadas, depois a própria CMTC, que existia na época, né, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, criada em 1949, que infelizmente foi privatizada, né, na gestão do prefeito Paulo Maluf, que obviamente entregou para as várias frações do capital, né, porque o transporte é uma atividade muito lucrativa, que aliás tem um tempo de rotação que beira a zero, né, porque o transporte é a própria produção de valor, né, então lucros garantidos, né, é terrível dizer isso, mas é isso, né, e então a história da Coab passa por aí, né? Você tem inicialmente uma associação de moradores para pessoas que não tinham experiência de organização sindical, experiência de organização em movimento popular, né? Então os movimentos, movimentos coletivos, enfim, começam a nascer ao longo das décadas aqui na própria Coab a partir das necessidades, né? Então acho que isso é uma coisa importante de dizer, né? Movimento por escolas, movimentos por creche, né? Movimento por postos de saúde aí em toda a Zona Leste, e aí cabe destacar, né, que na época existia apenas o INPS, o INAMPS, né, então só tinha acesso à saúde pública quem trabalhava com registro em carteira. No Brasil sempre foi o inverso, né, o trabalhador informal sempre foi a maioria, até hoje né, voltou a ser a maioria. O trabalho informal tinha ultrapassado 50%, né, até um tempo atrás, mas aí com essa virada aí do golpe em 2016, né? Com esses governos de extrema direita, o bolsonarismo, então voltou a inverter, né? Caiu, o emprego formal caiu e aumentou a informalidade, né? Então a informalidade sempre foi a regra no Brasil, né? Então você teve um movimento na Zona Leste de mulheres, de trabalhadoras da saúde, por postos de saúde, né? Que não existia. Aí começa a construir o SUS também, o Sistema Único de Saúde. Então é um movimento que vem de baixo para cima, isso é legal dizer, né? Movimento popular, que é nisso que a gente acredita, né? Quando vem de baixo para cima, né? E culminou na criação do SUS, mas também de outros direitos, como a moradia, os movimentos de moradia se organizando na década de 80, né? Alguns movimentos de cultura também, né? Em vários pontos da Zona Leste, tiveram um papel importante, por aí vai, né? Os vários movimentos que começam a agir nos territórios em que os trabalhadores vivem e habitam, né? Então isso era importante dizer, né? Então eu começo a ingressar na militância ainda adolescente, né, e com 17 anos mais ou menos, começo a participar de algumas manifestações, 1º de maio, né, 17 para 18 anos, já trabalhava, comecei a trabalhar com 15 anos, meu primeiro emprego foi como office boy, né, sou o filho primogênito, né, de 4 irmãos, né,
3 irmãos de sangue direto, né? E um primo, né? Que também consideramos de sangue, foi criado com a gente, né? 4 homens criados, né? Pela Dona Vera e pelo seu Nezinho, meu pai, né? O Fanuel, né? Carinhosamente chamado de Nezinho, né? Meu pai já falecido, né? Faleceu em 2017, mas enfim, memória póstuma a ele também, né? Como trabalhador e operário que teve essa sacada de fazer um cadastro na Coab, saiu do aluguel, vivia no aluguel, né? Aquela coisa apertada de criar os filhos e pagar o aluguel. Quando saiu aqui, viramos mutuários, né? 25 anos pagando, mas pagando parcelas acessíveis para um trabalhador de baixa renda, né? E aí, criou os 4 filhos, eu começo ali na adolescência, me interessar por política também, né? Aí eu fiz um cursinho popular, terminei o ensino médio lá em 96, fiz um cursinho popular lá, o Clube do Estudante, né? Lá na Santa Cruz, fazia com 3 amigos aqui da Coab 2, e a gente fazia o cursinho lá no metrô Santa Cruz, né? Eu trabalhava na Moca, como eu falei, meu primeiro emprego como office boy, né? No escritório de contabilidade, fiquei 10 anos nesse trabalho, fiz o cursinho lá. E aí, por influência de 2 professores, né, outros já haviam influenciados também, professor de História, professor Antônio, lembro até hoje os nomes, né, e a professora Luciana, de Geografia no cursinho, e com um amigo que ia prestar Ciências Sociais, aí eu decidi fazer Ciências Sociais para entender a sociedade. Então, veja bem, eu trabalhava no escritório de contabilidade, até cheguei lá ao cargo de auxiliar contábil, mas eu decidi ir para Ciências Humanas, para me entender na sociedade, para entender a sociedade, para entender porque existem injustiças, né? Por que muitas vezes a gente tem que baixar a cabeça para o patrão, mesmo você estando certo, né? Tem uma relação de força, né? Uma relação de classe, para entender as classes sociais, enfim. Então fui fazer Ciências Sociais. E foi onde eu me engajei mais, tanto na universidade, né? Como nos movimentos, etc. Comecei a acompanhar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ainda na universidade, eu estudei e fiz a graduação na Fundação Santo André. Então, morando em Itaquera, trabalhando na Moca, fui estudar em Santo André. Então, vivi na pele os dilemas dos deslocamentos. Isso que eu fui estudar no doutorado, né? Fui estudar o que a gente vive, né? Que é o que a gente faz, para explicar por que a gente passa tantos perrengues, por que a gente tem tantas barreiras espaciais, barreiras sociais, barreiras raciais, né? De um jovem negro da periferia. Bate o tambor, ai, oi, oi. Treme o chão.